eu achei muito curiosa essa parte onde eles, que você acabou de mostrar, porque muito instrutiva essa peça da defesa. Eu aprendi algo que eu não sabia, que é a desistência voluntária. A desistência voluntária que eles estão falando aqui é que Bolsonaro, se você considerar que ele pensou num golpe, que ele propôs um golpe, discutiu com os comandantes militares e etc., ele desistiu no meio do caminho e, por isso, não deve ser condenado por tentativa de golpe. Esse trecho que você colocou na tela, Vivi, me lembrou muito essa história do rito. Tem um rito e o rito não foi cumprido. Me lembrou demais aquela conversa do Bolsonaro no dia que ele colocou a tornozeleira, porque é exatamente o mesmo script. Ele fala, mas tem que fazer um requerimento, mandar para o Congresso tem que aprovar, e eu não fiz nada disso. Então, como se ele fosse dar um golpe dentro das regras democráticas. Gente, dá vontade de rir, desculpa, mas não há isso, né? Não tem como você dar um golpe dentro das regras democráticas. Então, eles fazem muito essa defesa. Agora, falaram muito dessa desistência voluntária. Como quem diz, a gente já sabe que ele está enquadrado e vai ser condenado pela tentativa de golpe. Então vamos tentar amenizar aqui a situação dele. Se ele conversou com os comandantes militares sobre isso, ele não foi adiante. E é muito importante para a defesa também tentar separar o que é tentativa de golpe e o que é a abolição do Estado Democrático de Direito. Então eu começaria com essa parte, mas acho que a gente pode analisar também o que foi dito a respeito dos depoimentos do Freire Gomes e do Batista Júnior, porque esse sim, essa é a essência fundamental da acusação. Ela não depende absolutamente de nada com relação à delação do Mauro Cid. Esses dois comandantes militares é que colocam Bolsonaro como um réu que vai ser condenado. E isso eles não conseguem desfazer. Eles ficam tentando dizer o quê? Eles dizem que o Freire Gomes e o Batista Júnior nem leram documento algum, que o Batista Júnior, ao ser apresentado com o documento, deixou o documento na mesa, não leu e foi embora. Claro, depois de perguntar se o documento incluía uma proposta de impedir que o Lula tomasse posse. Não precisava ler mais nada, vamos combinar, né? E o Freire Gomes, eles também dizem que ele não leu nada. Porém, o Freire Gomes, no depoimento dele, revela que sim, participou de uma reunião na qual os tais considerandos foram apresentados numa tela. Então ele não leu num pedaço de papel, mas leu numa tela. E que ele confirma, então, que leu esses considerados, que o próprio Bolsonaro confessou no depoimento que deu aqui no STF, que sim, que teve conhecimento, que ele fala assim, né? Colocaram lá na tela uns considerandos, como se isso não tivesse a menor relevância e como se fosse um mero detalhe. Então eu acho que o esforço grande da defesa é tentar mostrar, no fim das contas, que Bolsonaro pode até ter pensado em golpe, discutido golpe, mas que deu para trás quando viu que não tinha apoio das Forças Armadas, especialmente do Exército, e que por isso eles então discutem toda essa figura jurídica com muitas referências a professores de direito e etc., da desistência voluntária. Eles perguntam na defesa dele, né, por que então ele não trocou o general, né, quando o Freire Gomes deu para trás na tentativa de golpe? Ora, ele não trocou o general porque o Batista Júnior deixou muito claro para ele que não acompanharia, né? E ele ouviu na reunião que ele tinha que seguir a Constituição, que senão podia dar ruim para ele. Não houve, assim, uma concreta ameaça de prisão, mas houve uma sugestão ali de que ele devia seguir, era melhor ele seguir a Constituição. Então ele não trocou o general para ir adiante com a tentativa de golpe porque ficou com medo, porque a ameaça de prisão falou mais alto e ele deu para trás porque estava com medo. Então, assim, as coisas são concretas, não são etéreas, não são ideias abstratas, né? Tá tudo documentado.